Tá, então vamos lá. A gente tem essa questão aqui, né? Da lista de exercícios. Ele dá uma função por partes, né? E ele quer que a gente encontre os valores de A e B para que a minha função seja derivada. Então, para cada uma das funções abaixo, determine os valores de A e B de modo que F seja derivável. E ele dá uma dica aqui para a gente calcular a derivada. A gente tem que calcular as derivadas laterais. Então, qual que é o primeiro passo que a gente pode fazer aqui? Para minha função ser contínua, primeiro, ela precisa ser... Para a função ser derivável a um ponto, a continuidade é obrigatória. Então, se x igual a... Se a minha função é derivável em x igual a, né? Se a minha função é derivável em x igual a, então ela é automaticamente contínua nesse ponto, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é falar sobre a continuidade. Então, para minha função ser derivável, né? Então, ser derivável, duas coisas precisam existir, né? Primeiro, ela tem que ser contínua naquele ponto, ou em toda a função, se a minha função é derivável. Se você quer saber se a função é derivável no domínio da função, né? Em todos os pontos, então ela tem que ser contínua em todos os pontos. E ela tem que ser... As derivadas laterais precisam existir e serem iguais, né? É muito parecido com aquele raciocínio que a gente faz de continuidade, né? Então, as derivadas laterais. Então, elas têm que existirem. Elas têm que existirem. E elas têm que ser iguais, né? Se elas existirem e elas forem iguais, então as derivadas laterais existem, são iguais. Então, ela é derivável naquele ponto, né? E, pro contrário, existe... Se a minha função ela é contínua, então ela é derivável? Não. O contrário não... O contrário nem sempre é verdade, né? Por exemplo, se você tem uma função... um módulo, né? Isso aqui é um módulo. Só fazer um pouquinho mais bonito aqui. Se você tem uma função desse tipo aqui, essa função não é ela é contínua em todos os pontos. Os limites laterais existem, né? Em todos os pontos. É uma função que eu posso escrever. Existe em todos os pontos, né? Do domínio. Mas ela não é derivável. Ela não é derivável nesse ponto aqui em específico. Por quê? Porque ela apresenta um bico. Então, como ela apresenta um bico, eu não tenho como fazer uma reta tangente a esse gráfico. Então, não existe derivabilidade, né? Uma função ser derivável, a gente fala que ela tem que ser uma função suave. Ela tem que ter curvas suaves, né? Então, por exemplo, funções desse tipo, né? Desse tipo assim, certo? Por quê? Porque eu tenho derivadas em todos os pontos. Em todos os pontos, certo? Existem derivadas em todos os pontos. Então, a derivada é uma reta que tangencia o gráfico da minha função em um único ponto, que toca o gráfico da minha função em um único ponto, né? Então, gráficos que que são contínuas, mas tem bicos, não tem curvas suaves, né? Então, por exemplo, se eu tenho algo mais ou menos assim, a minha função é contínua? Em todos os pontos da minha função, são contínuos, mas ela é derivável em todos os pontos? Não, porque nesse ponto em específico aqui eu não consigo ter uma derivada, né? Por que eu não consigo ter uma derivada? Porque ela tem esse bico, ela não é suave. Então, mesmo eu não consigo fazer uma reta que tangencie exatamente um único ponto, né? Então, nesse caso, não existe a derivabilidade nesse ponto específico, né? Então, a minha função ela precisa ser suave, a gente fala. Então, ela tem que ser... Ela não pode ter bicos, né? Então, as funções que têm módulos, por exemplo, que tem módulos ou alguma coisa desse tipo,
ela é contínua, mas ela não vai ser derivável em todos os pontos, né? Porque ela tem esses bicos. Esses bicos aqui a gente não consegue calcular a derivada, né? Então, toda função derivável, ela é contínua? Sim, toda função derivável, ela é contínua. Mas toda função contínua é derivável? Toda função contínua é derivável? Não. Por exemplo, o exemplo mais comum que a gente tem é o módulo de x. O módulo de x, pelo que a gente viu, ele apresenta um bico. Então, a gente não consegue calcular a derivada nesse exato ponto aqui, certo? Então, vamos lá. Então, antes da gente falar sobre derivabilidade, a gente vai falar primeiro sobre continuidade, certo? Para minha função ser contínua, os limites laterais têm que ser, eles existem, eles precisam existir e serem iguais, certo? Então, aquele mesmo raciocínio que a gente fez no módulo 1, a gente vai ter que o limite, quando x tende a 1 pela esquerda, ele precisa ser igual ao limite quando x tende a 1 pela direita, né, da minha f de x, e ele precisa ser igual à minha função naquele ponto, né? Esse aqui que é o conceito de continuidade, né? Os limites laterais existem, precisam existir e serem iguais. E se isso acontecer, o limite de f de x, quando x tende a 1, ele precisa ser igual à função no ponto, certo? Isso aqui é justamente por isso que a gente está analisando no x igual a 1, tá? Quando x tende a 1. Certo? Então, primeiro de tudo, vamos calcular, né? Quanto que é a minha f de 1. Como aqui eu tenho maior ou igual a 1, a gente utiliza esse intervalo aqui de baixo, né? Porque se x for igual a 1, ele vai para esse intervalo aqui, porque ele é maior ou igual a 1. Então, a gente utiliza x mais b. Então, f de 1 vai ser o quê? A gente vai utilizar esse intervalo aqui, certo? E substituindo x igual a 1, a gente tem a mais b. A gente tem a mais b, certo? A mais b. Substituindo x por 1. F de 1 é igual a a mais b. É só a gente substituir o x por 1. Beleza. Então, vamos fazer agora o limite quando x tende a 1 pela esquerda. O limite quando x tende a 1 pela esquerda são valores menores do que 1. Então, a gente utiliza a de cima, essa função aqui, certo? Então, o limite quando x tende a 1 pela esquerda, de x ao quadrado, a gente pode já, como é uma função, somente um polinômio qualquer, né? Não tem 0 sobre 0, não tem determinação, a gente pode só substituir a função, o valor no ponto. Então, isso aqui, já substituindo o valor, a gente tem 1 ao quadrado, que é 1. Beleza, certo? Tranquilo aqui, né? Beleza. Então, esse aqui é o limite quando x tende a 1 pela esquerda. Então, quando x tende a 1 pela direita, a gente utiliza qual valor? A gente vai utilizar essa de baixo, né? Quando x tende a 1 pela direita, ax mais b. Então, quando x tende a 1 pela direita, de ax mais b, a gente vai ter o limite quando x tende a 1 pela direita de ax mais b. A gente pode já substituir direto, certo? Só substituindo x por 1, porque não tem uma determinação 0 sobre 0, alguma coisa desse tipo, né? Então, a gente vai só substituir o valor normal. Polinômiozinho qualquer. Então, a gente vai substituir x por 1. Então, a gente tem a mais b. Certo? Então, nesse caso, a gente encontrou que o limite quando x tende a 1 pela esquerda vale 1. E o limite quando x tende à direita, quando x tende a 1 pela direita, vale a mais b. Então, a gente conclui que 1 é igual a mais b. E o valor da função no ponto, né? Então, 1 é igual a mais b, que é igual a a mais b, certo? Se a gente substituir isso aqui. Como é uma igualdade sem necessidade, né?
nesse caso aqui, 1 tem que ser igual a mais B. A mais B tem que ser igual a mais B, né? Então, a gente não precisaria dessa parte. Então, 1 tem que ser igual a A mais B. Beleza. Então, a gente encontrou essa relação aqui. A mais B dá 1. Certo? Beleza. A gente fez isso tudo aqui de continuidade. A gente não falou de derivada, nada disso ainda. Então, esse aqui é o módulo 1 normal, tranquilo, que a gente faz. E a gente encontrou essa relação aqui. 1 é igual a A mais B. Certo? Beleza. Então, eu vou deixar guardado aqui. Tá? Essa parte aqui foi bem tranquila. Então, para minha função ser contínua, isso aqui tem que valer. 1 é igual a A mais B. Tá? Então, a gente já viu essa parte. Então, agora a gente tem que fazer o quê? As derivadas laterais, certo? E como que a gente vai fazer as derivadas laterais, né? Pela questão 9, para minha função ser derivável em um ponto A, né? Para minha função ser derivável em um ponto A, o que ela tem que... O que tem que acontecer? Para f ser derivável em um ponto, a gente utiliza esse sinal aqui. Isso aqui, peraí. Tá, isso aqui é uma seta com 2 barrinhas. Isso aqui significa se, somente se. A minha função é derivada, né? Se e somente se. Né? Se e somente se. A derivada lateral, ou seja, a derivada da minha f pela esquerda, a gente vai utilizar essa notação aqui, ela tem que ser igual à derivada lateral pela direita. Quase a mesma ideia do limite. Por que ela parece tanto limite? Porque a derivada ela é justamente o quê? Um limite. Né? Pela definição, a derivada é justamente um limite. Um limite de uma razão incremental, né? Então, como a f' de A, isso aqui é igual ao quê? É o limite quando x tende a f de x menos f de A sobre x menos A, certo? É a mesma coisa daquele H, tá? Isso aqui é a mesma coisa daquele Hzinho, quando H tende a 0, tá? Então, beleza, f' de A é igual a isso aqui. E para isso aqui existir, o que tem que acontecer? Para esse limite existir, como a gente já viu, pelo teorema, os limites laterais, ou seja, o limite quando x tende a pela esquerda, ele tem que ser igual... Na verdade, eu vou fazer assim, ó, o limite, para esse limite aqui existir, né, então, ele tem que ser igual aos limites laterais, né? Então, ele tem que ser igual ao limite quando x tende a pela esquerda, de f de x menos f de A, sobre x menos A. E isso aqui tem que ser igual ao limite quando x tende a pela direita, de f de x menos f de A, sobre x menos A. Então, por que a gente utiliza derivadas laterais? Porque as derivadas são limites. Então, a gente utiliza os limites laterais, né? Para a derivada existir, ou seja, para a derivada existir, os limites laterais, ou seja, as derivadas laterais, precisam existir serem iguais. Serem iguais, tá? O x tende a pela esquerda e x tende a pela direita. Certo? Então... Essa aqui é justamente a pergunta da questão 9, né? Que ele fala justamente isso. Ó. Na derivada lateral à esquerda de f no ponto x igual a é dada pelo limite f' de A, quando f' de A pela esquerda é o limite quando x tende a pela esquerda da derivada, né? Que é igual... Esses limites aqui, eles são iguais, tá? A gente pode utilizar tanto esse h, que é o incremento, quanto o x tende a A, quando o x tende a A. Tá? É a mesma coisa, por isso que ele colocou esse igual. Então, é o limite quando h tende a 0 pela esquerda de f de A mais h menos f de A sobre h. Tá? Então, e ele pergunta, definimos a derivada lateral à direita
Mostre que f é derivável no ponto x igual a, se somente se as derivadas laterais existem e são iguais. Por que isso acontece? Porque são limites. E pelo teorema, para os limites existirem, os limites laterais têm que existir e serem iguais. Tá, então vamos fazer essa questão aqui, né? Que ele pede para que a função seja derivável. Então, para que a minha função seja derivável, a minha f' de 1 pela esquerda. Por que de 1? Porque a gente tá analisando no x igual a 1, né? Pelo meu intervalo. Certo? Então, f' de 1 pela esquerda, ele vai ser o quê? O limite de quem? Quando x tende a 1 pela esquerda de f de x menos f de 1, nesse caso, né? Então, f de x menos f de 1. Porque esse aqui é quando A... Por que aqui nesse caso, como a gente já está utilizando aqui esse A como ax mais b, se a gente utilizar esse limite quando x tende a A, ele vai ficar um pouco confuso, né? Então, eu vou utilizar aqui nesse caso o limite incremental, que é a mesma coisa, tá? Essa parte pode bugar um pouco, mas eu vou fazer outro vídeo explicando do porquê que esses limites são iguais, né? Mas isso aqui é a mesma coisa do limite quando o h tende a zero pela esquerda. De quem? Justamente de f de 1 mais h menos f de 1 sobre h. Certo? Então, esse aqui que é a minha derivada. Derivada lateral pela esquerda, tá? Certo, então, como que a gente pode... Então, vamos substituir isso aqui. Antes de tudo, quando h está tendendo a zero pela esquerda, são valores negativos, né? Se h tende a zero pela esquerda, são valores menores que zero. Todo valor menor que zero é negativo. Então, menos 1, menos 2, menos 0, alguma coisa. Então, esse limite aqui, ele é negativo, né? Ele é menor que 1. Né? Ou seja, esse aqui, 1 mais h, ele é menor que 1, certo? Por quê? Porque como h é um número negativo e eu estou subtraindo de 1 mais um número negativo, ele vai ser menor do que 1, certo? Se for 1 menos 0,2, isso aqui vai dar 0,8. Né? 0,8 é menor que 1. Então, como a gente... Então, por essa ideia, a gente vai utilizar qual intervalo? Esse intervalo aqui, quando x é menor que 1, tá? Então, quando x é menor que 1, a gente utiliza o primeiro intervalo. A gente definiu isso porque o f de 1 mais h vai dar um número menor que 1. Não negativo, mas menor que 1. Tranquilo? Então, a gente vai utilizar esse aqui de cima. E aí vem justamente aquela parte que todo mundo se perde, né? De como que substitui. Né? Se a gente vai utilizar x ao quadrado, onde tem x, a gente substitui por quem? Por 1 mais h. Onde tem x, a gente substitui por 1 mais h. Como é x ao quadrado, vai ficar como? 1 mais h ao quadrado, certo? Se fosse laranjas, né? Que o professor gosta de fazer esses exemplos assim com coisas um pouco mais físicas. Se é x ao quadrado, se fossem 3 laranjas, seriam 3 laranjas ao quadrado. 3 laranjas ao quadrado, entendeu? Onde tem o x, tá? Onde tem o x, eu substituo pelo meu argumento, pelo que eu escrevi, certo? Então, 3 laranjas, x mais 1 mais h, certo? Então, a gente vai utilizar aqui 1 mais h ao quadrado, substituindo aqui o x por 1 mais h. Menos o f de 1. O f de 1 é justamente quem? A gente já viu, eu tinha apagado, mas a gente viu que f de 1 é x igual a 1, né? Isso aqui é a mesma coisa que em x igual a 1. Em x igual a 1, a gente utiliza o f de 1. Como a gente utilizou em x igual a 1, a gente vai utilizar esse aqui. E a gente viu que f de 1 vale a mais b. Né? A gente tinha visto, eu tinha apagado aqui, mas a gente viu que o f de 1 vale a mais b.
certo? Então, por isso, a gente só vai substituir f de 1 por a mais b. Então, é menos a mais b entre parênteses. Por quê? Porque é menos o f de 1. E o f de 1 é isso aqui tudo. O f de 1 é isso aqui tudo. Então, é menos isso tudo, não é menos a. Não é menos a mais b, é menos a mais b, entre parênteses. É entre f de 1 toda. É menos f de 1 toda aqui. Certo? Então vamos lá, né? Então, é menos a mais b sobre h. Certo? Eu vou apagar essa aqui, colocar naquele cantinho que a gente já viu, né? Essa relação, que 1 é igual a mais b, né? Pela continuidade, pelos limites laterais. Certo, então aqui é módulo 1, né? Que é uma a gente já sabe resolver. Tá bom? Então vamos lá. Esse aqui, ó, eu vou abrir esse quadrado aqui e esse menos eu vou distribuir. Menos A menos B, né? O menos na frente do parênteses, troca o sinal de quem tá lá dentro, né? Só fazer a distributiva do sinal. E aqui é um produto notável, né? Um produto notável A mais B ao quadrado. Lá do 8º ano, a gente aprende que isso aqui é o quadrado do primeiro. Então, A ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, é 2AB mais o quadrado do segundo, né? Então, fazendo aqui para esse valor, a gente tem que isso aqui é o limite. Quando h tende a zero pela esquerda. Não esquece desse sinal. De 1 mais h ao quadrado. Só que isso aqui é quem? É o quadrado do primeiro. Então, vamos lá. O quadrado do primeiro, 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Então, vou tirar. Tá, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 1 vezes h, 2 vezes 1 vezes h é 2 vezes h. Então, é 2h. Né? Mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo, então, é h ao quadrado. Certo? Eu só abri isso aqui. E agora eu vou colocar esse sinal. Certo? Ou então, na verdade, eu poderia também substituir a mais b por 1. Certo? Porque eu sei que o f de 1 é a mais b. Outra coisa também que a gente deduziu, né? Que o f de 1 é a mais b. E a gente viu que a mais b tem que ser igual a 1, então f de 1 é igual a 1. F de 1 é igual a 1. Né? Então, onde teria esse a mais b, eu poderia só também justamente colocar o menos 1. Eu nem precisaria colocar isso, na verdade. Então, substituindo, sabendo que o f de 1 é 1, na verdade, a gente pode concluir que o f de 1 é 1. Porque a mais b é igual a 1. O f de 1 é a mais b, então o f de 1 é 1. Então, eu vou substituir, na verdade, tudo isso aqui, né? Ficaria muito mais fácil, porque eu não sei quem que é A e B. Então, eu vou substituir necessariamente por 1. Então, é menos 1. Tá? Sobre H. E aí, 1. Então, esse 1 com esse menos 1 aqui eu vou cortar. Então, a gente sobra aqui o limite quando H tende a 0 pela esquerda de quem? O que sobrou aqui? 2h mais h ao quadrado sobre h, né? Eu vou colocar quem em evidência aqui em cima? Um h, né? Então, colocando o h em evidência, a gente tem quem? H que multiplica 2 mais h sobre h, né? A gente só colocou esse h aqui que está em evidência. 2 que está multiplicando o h em um h vezes um h. Então, ficou 2h mais h ao quadrado, fazendo a distributiva. Então, só coloquei em evidência. Por quê? Porque a gente pode justamente fazer o quê? Cortar esse h com esse h. E a gente chega em que o limite, quando h tende a 0 pela esquerda,
de quem? De 2 mais H. Substituindo H por zero, né? Esse aqui a gente chega que é 2. Certo? Então esse aqui é o limite quando H tende a zero pela esquerda, vale 2. E agora a gente vai justamente fazer o limite lateral. Quando H tende a zero, então, deixa eu só apagar aqui, então a gente vai fazer agora o limite. Eu vou deixar essa parte aqui. E agora a gente vai fazer justamente o limite quando H tende a zero por quem agora? Pela direita. Então é positivo. De 1 mais H. Se H tende a zero pela direita, são valores maiores que zero. Ou seja, são valores positivos. Se H tende a zero pela esquerda, pela direita, então é 0,1, 0,001 pela direita. Então são valores positivos. Se são valores positivos, aqui dentro eu tenho quem? 1 mais H. Se o H é positivo e eu estou somando com 1, ou seja, se eu tenho R$1 e eu estou somando com uma coisa positiva, então eu vou ter uma coisa positiva nesse caso, certo? E é uma coisa positiva, só que ela também, se eu tenho 1 e eu estou somando, ou seja, se eu tenho 1 e eu estou somando com alguma coisa positiva, então isso aqui é 1, alguma coisa. Então isso aqui é maior que 1, né? Se o H fosse 0,2, então aqui ficaria F de 1,2, certo? 1,2. 1,2 é maior que 1. Qualquer número, se eu somar qualquer número positivo com 1, ele vai ser maior que 1, né? Porque eu estou somando alguma coisa a 1. Então aqui nesse caso a gente conclui que esse F de 1 mais H ele é positivo, porque o H tende a zero pela direita. Então H é positivo. 1 mais alguma coisa positiva é maior que 1. Certo? Ok, se ele é maior que 1, a gente vai utilizar agora esse caso. A gente vai utilizar esse caso aqui, o caso de baixo. Então, vamos lá. Então, esse aqui é o limite, quando H tende a zero pela direita. F de 1 mais H, só que o 1 mais H é AX mais B. Né? 1 mais H, na verdade, é quem? Essa parte aqui é boa. AX mais B. Quem que é o F de 1 mais H? Se F de 1 é igual a A, que multiplica 1 mais B, porque é AX mais B, né? Eu vou colocar os casos aqui. AX mais B. F de x igual a x mais B. Se eu colocar F de 1 é A que multiplica 1 mais B. Então, quem que vai ser o F de x mais H? É A que multiplica quem? Onde tem x, eu substituo. Onde tem x, eu substituo pelo argumento, né? Pelo valor que está aqui dentro. Então, nesse caso, eu vou substituir por quem? Se por 1 eu substituo x por 1, né? F de 1 é A vezes 1 mais B. Então, F de x mais H vai ser quem? A que multiplica x mais H, A, x mais B. Entendeu? F de 1 mais H vale isso. Ou F de x mais H vale isso. Só que nesse caso, a gente está fazendo quem? O F de 1 mais H, né? Então, a gente vai utilizar aqui F de 1 mais H, né? Tá vendo? A gente pode colocar qualquer coisa aqui dentro, que é só substituir onde tem x. F de 1 mais H é A que multiplica 1 mais H mais B, né? Se fosse F laranja, é quem? É A que multiplica laranja mais B, né? A que multiplica laranja mais B.
F de laranja, certo? Então é só substituir o que está no argumento, né? O x, a minha variável, o valor dela, a, x mais b. Tá? Então, esse aqui que é o f de 1 mais h. A que multiplica 1 mais h mais b. Eu vou colocar até... Deixa eu ver se eu coloco distributivo aqui. Pode ser. A, né? Eu vou fazer a distributiva do A vezes 1. A vezes H. Então é mais AH mais B, certo? Só fiz a distributiva. Então F de 1 mais H vale isso. Perfeito? A mais H mais H mais B. Então a gente vai substituir agora aqui em cima. F de 1 mais H. Então vai ficar com A mais H mais B, certo? F de 1 mais H. Menos o F de 1. O F de 1 vale quanto? F de 1 vale 1. Então, menos 1, certo? Sobre H. E aí a gente vai justamente calcular isso. Ixi, eu apaguei aqui. Eu acho que o outro deu... Calma, vamos fazer aqui primeiro, né? A mais AH mais B menos 1. Então, vamos lá, né? Isso aqui é o limite. Quando H tende a zero pela direita de A mais AH mais B menos 1 sobre H. Eu acho que tá certo. A mais AH mais B. X por 1 mais H. A mais AH mais B menos 1. Só que nesse caso... Pensar que estaria dando 0 em cima, 0 embaixo. Na verdade, estaria dando um número em cima. Pera, F de 1 mais H menos F de 1. Certo, ok. Eu posso também, nesse caso, fazer agora o contrário, né? O F de 1 seria justamente quem? A mais B, né? Menos A mais B, né? Porque 1 é igual a A mais B, né? 1 é igual a A mais B, né? Eu tenho disso aqui, 1 é igual a A mais B. Então, F de 1, eu coloquei 1, mas agora eu vou fazer agora o contrário, né? Eu vou colocar menos A mais B. Porque agora eu estou trabalhando com A e B. Então, aqui faria mais sentido colocar A e B, em vez de colocar 1. Aqui eu tinha colocado 1, agora eu coloquei menos A mais B, que é igual. Que a gente já... Então, essa parte aqui é muito importante, né? De a gente concluir pela continuidade. Né? Então, ficou A mais AH mais B menos A. Né? Eu vou fazer agora o sinal. Menos A, menos A, menos B. Menos A, menos B sobre H. Né? Então, quem que eu vou cortar? Esse A cancela com esse menos A. Esse B cancela com esse menos B. E sobra justamente quem? O limite, quando H tende a zero pela direita, de A vezes H sobre H. Certo? Como aqui é uma multiplicação, né, de frações, não é soma, então a gente pode fazer o quê? Cortar esse H com esse H. Né? E a gente conclui que o limite, quando H tende a zero pela direita, vale A. Né? Pela esquerda eu apaguei. Então eu vou fazer aqui no cantinho. Esse é o limite quando H tende a zero pela esquerda. De quem? De F de 1 mais H. Então é 1 mais H ao quadrado menos F de 1 menos 1 sobre H. Assim, então ficou o limite. 1 mais 2H mais H ao quadrado menos 1 vai cortar. Coloque em evidência aqui, né? Vai ficar o limite quando H tende a zero pela esquerda de H sobre 2 mais H
Aí vai dar 2. Eu acho que foi... Era isso, né? 2. Ok, 2. Então, pela esquerda, a gente conclui que deu 2. E pela direita, a gente conclui que deu A. Se os limites para a derivada existir, as derivadas laterais, elas existem, tá? Elas existem. E elas precisam ser iguais. Então, eu concluo, né? Então, o que eu concluo? Que A é igual a 2, certo? A é igual a 2. Só que, justamente isso, que A é igual a 2, que eu concluo que dessa outra relação, que daquela primeira relação, né, que a gente fez, dos limites, que 1 é igual a mais B. E eu já sei quem é o A. O A vale quanto? O A vale 2. Então, 1 é igual a 2 mais B. Então, passando esse 2 para cá, com sinal negativo, 1 menos 2 igual a B. Então, B igual a quem? Né? Vou fazer aqui para ficar mais claro. Menos 1, 1 menos 2 menos 1 é igual a B. Certo? Então, a gente já conclui quem que é o A, né? A gente já conclui quem que é o A e quem que é o B. A igual a 2 e B igual a menos 1. Certo?